Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Eu sou a Letícia. E você está no Teto para Três Podcast. Animação! Ai, eu amo episódio assim. Tô animada. Não, ainda mais um episódio que tá saindo numa data especial. A data do amor, dos namorados. Só que a gente já tá cansada dessa história de romances e amores. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai homenagear quem vidas solteiras importam. Então, a gente já vai fazer o caminho contrário. Em vez de falar sobre amores e romances, vai falar sobre a necessidade da falta dele em determinados casos. Aqueles casais que eram melhor ter ficado separados, que deu ruim. É. Uma homenagem aos solteiros de plantão. Aquelas. Que, gente, nem sempre estar no relacionamento é positivo. A Bia. É um episódio feito pela Bia para a Bia, tá, galera? Não, tudo amor. Vocês já pegaram o clima dela, né? Bia Hater aqui hoje, hein? Tudo! Que Deus nos ajude. Mas antes de tudo, a gente vai o quê? Vai pro nosso momentinho jabá. Se você não nos segue aí no stream no qual você está nos ouvindo, você faz favor de ir lá nos seguir. Se inscreva aí, gente. Dá essa moral. Se for no Spotify, você já vai e avalia também, já dá 5 estrelas lá. Porque agora o Teto tá em todas as plataformas possíveis. Em muitas plataformas. E se você for no nosso Instagram, Teto para 3 podcast, você tem o link do nosso Linktree, onde você tem todos os links para todas as nossas redes sociais, para todas as plataformas de áudio na qual a gente está disponível. Então, assim, não tem mais o porquê você não acompanhar o Teto. Só não acompanha se você realmente não quiser, sabe? Porque a gente está em todo lugar ao mesmo tempo. É, tudo, teto em todo lugar ao mesmo tempo. É isso, gente. Então, Teto para 3 podcast lá no Instagram. Entra na nossa bio, entra no nosso link do Linktree e lá você tem acesso a tudo mesmo. É só clicar lá e pronto. Não vai deixar de acompanhar o Teto, porque o Teto tá maravilhoso. Vocês perceberam que a gente não falou o nome de todas as redes sociais mais, a gente só falou assim, vai lá no Linktree. E agora, minha galera, se a gente for falar Apple, Google, Deezer, Amazon, não sei o que, podcast, Zanshaw, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, é 3 horas de apresentação. Então, para acabar com todo esse trabalho, já vai direto lá no Linktree, que facilita muito a sua vida. E a nossa também. E hoje, amiga, eu já vou apresentar a nossa convidada. Bora, temos uma convidada maravilhosa. Primeiramente, eu queria dizer que ela é linda, tá? Eu fiquei, assim, apaixonada. Fiquei assim, meu Deus, como a pessoa nasce tão bonita desse jeito. Mas, assim, Belíssima. o poder da Bahia. Não, e depois a gente tem que comentar esse fato que a terceira temporada foi o Teto e a Bahia, né? Menina, que tanto baiano é esse? Gente maravilhosa, né? Gente inteligente, gente linda. Não que o pessoal dos outros estados que veio aqui no Teto não sejam maravilhosos, mas a Bahia tem esse glamour, né? Tem essa beleza, tem... Ai, gente, é isso. Vieram muitos baianos aqui. Estamos o quê? Com a nossa quarta baiana nessa terceira temporada. Que emoção. Exatamente. Não, incrível, tá? Então hoje o Teto recebe uma baiana linda, criadora de conteúdo. Ela ama romance, plantas, outono e, claro, livros. Sério, ela tem uma das melhores frases que eu já li em perfil literário, gente. A hora que eu entrei no perfil dela, que eu li aquela frase, eu achei tão genial, que assim, faz todo sentido para esse meio. Que é a seguinte frase: desculpa o barulho, perfil em obras. Eu estou falando da maravilhosa, da linda, da incrível Jamile Costa. Oi, Jamile, seja bem-vinda. Muito obrigada pela recepção. Gente, que recepção calorosa. Do jeito que qualquer baiano amo, né? Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz em recebê-la. Espero que seja um episódio muito engraçado e muito divertido. Mas, gente, antes da gente começar nosso episódio, eu queria
falar um pouco sobre a Jamile para vocês conhecerem mais o trabalho dela. Não esqueça que quando esse episódio for ao ar, a gente sempre marca lá no nosso Instagram as redes sociais dos nossos convidados. Então, você vai lá, segue a Jamile, ela faz um trabalho lá no Instagram, é muito legal, ela faz vlog dentro dos stories, ela faz resenha no perfil, ela tira fotos e ela faz reels e tudo mais. Então, se você quer acompanhar o trabalho dela, vai lá e clica no marcadinho que vai ter na foto de divulgação e segue ela para você não perder o trabalho que ela faz lá nas redes sociais, ok? Mas antes eu queria saber, Jamile, como você se define? Assim, quem é a Jamile falando pela Jamile? Olha, eu acho que eu me defino uma pessoa muito apaixonada pela vida. Até nos meus dias ruins, eu amo eles. E sou uma pessoa louca mesmo por livros. As pessoas até falam, tipo, meu Deus, hoje em dia eu não vejo muita gente assim, mas eu sou assim. Acho que os livros, às vezes, é minha salvação. Eu amo meus amigos, minha família, sou uma pessoa muito protetora. Às vezes um pouquinho ciumenta, mas isso não é conversa, só. Mas eu sei que uma pessoa tá comigo, possivelmente ela não vai sair de uma conversa sem dar uma risada. Eu gosto muito de levantar o astral das pessoas, sabe, ser eu mesma. Acho que eu me defino. Maravilhosa. Maravilhosa. E você sempre foi leitora ou isso surgiu um pouco mais velha? Ou você lê desde a infância? Cara, desde a minha infância, eu sou uma pessoa que gosta de ler gibis, entendeu? Então, tipo, criança eu lia muito gibis e tal. Mas no começo da minha leitura assim, de livros mais densos, eu comecei com uns 10 anos de idade, que me apresentou assim os livros. Mas desde criancinha eu gosto de ler gibi, Turma da Mônica, essas coisas. Então eu acho que eu nasci pra isso. Sim. Essa vontade de ler desde a infância era porque, tipo, a tua família te incentivava a escola ou foi, tipo, algo que tu naturalmente já veio assim, já veio de fábrica a vontade de ler? Eu lembro que quando eu era criancinha, né? Eu tava na escola. E aí sempre tinha aqueles livrinhos que o pessoal da escola dava. Eu nunca via ninguém muito interessado, mas sei lá, eu só simplesmente gostava de ler. Eu lembro de várias histórias que eu li, de princesas, de bichinhos. E eu acho que é porque realmente fui atraída mesmo. Quando criança, meus pais trabalhavam, eu ficava mais em casa, então eu usava da leitura como uma companhia. E quando foi que você pegou essa leitura e entendeu que seria legal criar conteúdo, começar a compartilhar? O que te motivou a trazer esse gosto pela leitura para as redes? Velho, eu tava em casa um dia, foi literalmente isso, tava em casa um dia, e aí eu li um livro tão bom que eu falei, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E aí eu fiquei imaginando formas de compartilhar, porque naquela época não tinha muitos amigos que liam. E aí, uma única amiga minha, né, que gostava de ler assim como eu, ela deu a ideia de criar um Instagram. Aí eu, sabe, criei, na época eu nem sabia as questões de colocar hashtags, essas coisas só, sabe, só quis criar um espaço onde eu pudesse compartilhar minhas leituras, conversar, então, e tá aí até hoje. Tão feliz, e eu falei, cara, tem que ter alguém pra falar isso aqui. E aí eu lembro que no começo do meu Instagram, eu postava, assim, muitos memes, né, assim, de reações de leitores, coisas, porque eu, tipo, eu falei, não é possível que só eu me sinta assim. Aí eu comecei a postar e começou a chegar as pessoas e ficou simplesmente isso. Eu Massa. vi no teu perfil que tu gosta muito de romance. Inclusive, eu vi que uma das suas autoras favoritas é a Jojo Moyes. Isso, aquela dali, minha filha. Ler o livro daquela mulher, pra mim, é concluir uma parte da minha vida que não pode faltar. E é por isso, né, que hoje tá aqui representando. Ela tá aqui no teste, sem Exatamente. entender. Mas hoje eu vim falar de amores, eu vim falar de desamor com você. Desamores, entrar na deprê hoje. Não, mas é uma deprê engraçada, pelo menos. Isso.
Lembrando, gente, que talvez tenha alguns spoilers dentro dos comentários desse livro. A gente vai tentar ao máximo não vai falar spoiler do livro inteiro. Vão ser alguns comentários pontuais, afinal, para a gente conseguir falar sobre as histórias. Mas acredito que nada disso vai mudar muito a experiência de leitura. Afinal, a gente, como eu falei, não vai tentar entregar a história inteira. E caso você veja que vai ter algum livro que a gente fale o nome de livro e você não queira saber sobre o que tem nada dentro dele, aí você passa um pouco para frente e vida que segue. Mas lembrando que isso aqui é só uma brincadeira, tá? Se você gosta desse livro, isso aqui não... Aliás, tem vários livros que eu amei e que estão na Sim. lista, tá? De fato, isso aqui é uma brincadeira mesmo. Isso aqui não quer dizer que o livro é ruim ou que a gente odiou o livro. É mesmo um pensamento crítico para não se levar muito a sério. E o nome do nosso episódio de hoje vai ser Feliz Dia dos Desnamorados, que é em comemoração às vidas solteiras, porque elas importam também. Exatamente. Até porque, na hora que eu fui fazer minha lista, eu tava fazendo uma reflexão que se a gente for analisar, eu não vou generalizar, mas se a gente analisar uma bela fatia, uma grande porcentagem dos livros de romance que a gente lê, a grande maioria, a gente vai torcer pro certo, porque assim, tem mocinho ali, tem mocinha, né, que olha, haja paciência. Praticamente Verdade. todos os feminist lovers, eles não seriam politicamente corretos no mundo real. Exato. Não é normal você ficar com uma pessoa que lhe xinga, que lhe trata mal, que lhe trata com frieza. Então, já uma Realmente. parcela que é meu tipo favorito de livro de romance já ia se apagar, entendeu? Então, assim, de fato, isso aqui é uma brincadeira. Olha, Eu vou só primeiro observar essa fogueira pegar fogo aqui. eu tinha pensado em trazer um clássico, assim, que é muito óbvio, né? Estamos falando aí o quê? 50 tons de cinza. Mas eu resolvi partir a um queridinho de muitos. Desculpa aí quem gosta, entendeu? E Mas, gente, sério. Eloise e Sir Philip. Que casal errado é esse? Desculpa, Julia Quinn, desculpa, Bridgertons, mas esse casal não tem nada a ver. Eles não têm química, eles não são compatíveis. O Sir Philip é insuportável. E a Meu Deus. Eloise, ela merecia alguém muito melhor. Ela merecia. Gente, ela merecia. A história de Eloise me dá tristeza, porque eu olho para aquilo e falo, merecia mais. Ela tinha tanto a viver. E olha onde jogaram ela. Pra que resumiram essa personagem? Então, assim, se fosse minha escolha, ela não terminaria com Sir Philip. gente, vocês lembram quando eu falei que essa é uma brincadeira? A Bia Hater veio com força. Eu não li ainda o livro da Heloise, mas eu tenho um pouco de medo pela lenda, porque ela é muito progressista, pra frentex, meio feministona, assim. E aí eu não sei o que esperar muito do Philip, né? Eu também não, eu, assim, não li. E assim, eu achava que ela seria mais aquela personagem diferentona que vai pra faculdade, que não vai ficar com ele. E daí saiu o livro dela com ele e eu fiquei tipo, meu Deus, o que esperar disso? O que esperar disso? Medo da série também, que eu acho que depois do casal Colin e Penélope na série, eu acho que a próxima temporada, a quarta temporada, vai ser Sir Philip e Eloise, porque eu acho que já tá desdobrando ali toda a trama que vai levar, né, a Eloise e parar na fazenda do Philip lá pra catar batata. Coitada. Aquelas. Coitada. Eu queria voltar no comentário 50 tons de cinza. É muito óbvio, É. mas eu acho que talvez algumas pessoas vão achar que a gente está falando isso porque a gente não é a favor do sadomasoquismo. E eu não tenho nada Nada Ai. contra. dos outros. Só que eu acho um pouco perturbado você ir atrás de pessoas para se relacionar que têm a mesma aparência física da sua mãe. E aí isso me dá um pouco de agonia profunda no meu coração. E aí, Cara, agora isso é pesado. Isso aí é pesado. E não só isso.
É pesado. E não só isso, se a gente parar pra pensar, tem uma ex-maluca que quer te matar, sabe? O resto que é ruim. Sim, olha Essa isso. história. Ela com a E arminha, assim, galera. eu acho engraçado, ela ficou tipo, ok, tudo bem que a sua estava no tratamento, sabe? Ok, vamos seguir a vida, vamos continuar. Tudo Ai, bem que ela enlouqueceu por sua causa, tá tudo certo, vamos seguir com a sua própria. Não dá. E você lembra? E você sabe que na época, eu não sei se vocês leram ou se vocês conhecem, mas na época a gente tinha o Gideon Cross também, né? Da série Crossfire. Não conheço. Não, esse eu não vi, esse eu não conheço. Amada, ele Me precisa consegue mais. Não, ele consegue ser ainda pior do que 50 tons. Gente, aquela época do Wattpad ali era um pouco obscura em determinados títulos, né? Tinha muita coisa legal, saiu muita autora nacional legal e até internacional também. Mas também tinha umas coisas meio bizarras, né? Foi ali que saiu dos 50 Tinha. tons, aí um after, e aí foi Tinha cantou sim. essas séries assim, né? Aí- Eu vou trazer um que muita gente gosta. Eu estava amando até essa fatídica cena, que é o livro Imperfeitos, da Christine Lawrence. Pois é. Gente, olha só, esse daí foi um que eu li, gostei bastante. Vamos ver o que você tem pra dizer. Gente, Meu conhecimento. essa daí, ela não veio só com, assim, com a gasolina pra jogar nessa fogueira, não, gente. Ela veio com tudo, ela veio com tudo. Perfeito. Porque, pra mim, não dá Todo Instagram vai me de você. que é o fato do protagonista ter uma determinada cena que a protagonista lá, ela denuncia um assédio sexual que ela sofreu. E o protagonista fica meio, Sim. isso não aconteceu, não foi bem assim, não, Ah, você deve nossa, ter aquela entendido parte. errado. Isso não foi tão legal. E acho que não. E aí eu fiquei, como assim este homem tá vindo falar para essa querida que o assédio que ela sofreu não foi bem isso que ela tá entendendo e que a pessoa que fez isso nunca seria capaz de fazer isso. Aí foi a hora que esse livro acabou para mim, porque eu tava achando ele. Eu amo a Christine Laurie, eu amo, 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 acho muito divertido os livros dela. Mas quando veio essa cena, me deu um balde de água fria, que eu acho que eu dei 2 estrelas, eu ponho 1,5 depois dessa cena. Porque eu fiquei muito mal, muito triste, fiquei muito engatilhada, entendeu, galera? E aí eu acho que você não deveria se relacionar com pessoas que não acreditam que você foi assediada por homens escrotos. É esse o meu questionamento. Ó, eu continuei a leitura. Eu continuei a leitura, eu acho que eu dei. Não lembro quantas estrelas. Acho que foram 5. Mas no geral, agora essa parte aí, realmente foi uma parte que é um gatilho, porque ele não acreditou nela de jeito nenhum. E o pior pra mim foi a irmã dela ainda, que não. Sim. Então, assim, eu acho Nossa, que né? Eu bateu um desespero nessas cenas, que eu fiquei assim. E assim, se fosse eu. No lugar dela, eu demoraria um pouquinho pra aceitar ele de volta, viu? Não sei não. E esse povo é assim, né? Ai, desculpa, perdão, eu errei. A sua, tá, tudo bem. Eu fico, galera, como assim? Você foi quase estuprada por um cara e todo mundo tá dizendo que é só mentira. Como você vai perdoar essas É isso. pessoas? É, se, se fosse de aceitar de volta, é porque sou tipo assim, né? Aceita de volta, aceita. Mas a cada bom dia eu ia falar, lembra aquele dia que você não acredita em mim? Todos os dias. Porque não dá. Né? Aquele foi muito pesado. Eu amei. Todo dia do banho. Lembra daquele dia? Pois é, fez sua vida. Sim, Ai, gente. Ai, tô curiosa pra saber o que a Jamile trouxe. eu também. Eu trouxe um queridinho de todo mundo, né? Que é um livro da Sarah J. Maas. Olha só, olha onde eu estou me metendo. Agora de você. Eu trouxe um casal que, assim, trouxe um cara, o Shaol, que, assim, começou bem no Enemy to Lovers ali, né? Ele é comandante e ela era prisioneira. E eu fiquei, tipo, sabe, assim, amando aquele romance que se estendeu. Mas aí ele descobriu, né? É spoiler, mas vou ter que falar aqui. Ele descobriu que a Selena não era a Selena, né? E o que fez?
ele simplesmente começou a odiar ela. E eu fiquei assim, e todo o romance que ia Ih, galera. E eu fiquei assim, com muita raiva. Muito assim. Eu não consigo aceitar esse romance que não deu certo. E não consigo aceitar essa injúria toda dele. E não vai rolar pra mim. Isso aí nunca desce na minha garganta. briga, 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 briga. Olha, eu amo o Kay, eu amo o Kay, eu amo muito, muito, muito. É tipo o meu personagem favorito da saga. Porque eu não gosto muito da Eileen. Bam, bam, bam. Aquelas, eu não gosto muito da Ó, Eileen. mas como é que vai Uhum. gostar tanto dela? Ela é aquela personagem que a gente tem que ficar assim, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Ela, assim, ela deixa Exato. aquelas ressalvas, sabe? Mas todo mundo venera ela como se ela fosse perfeita. Isso me incomoda demais. Gente, tá Olha, tudo certo. Os personagens convenhamos. não serem perfeitos, tá tudo certo. É Eu isso. trouxe. Gente, ó, convenhamos. Uma coisa que mais, assim, me deixava com tanta raiva é que a garota não consegue ser transparente. Ela sempre ficava escondendo as coisas. E isso gerava uma confusão que era Sim, desnecessária só porque ela não queria sim, conversar. sim. Como é Quem que a tava pessoa dando lidera? as lutas dela, isso que me deixava mais puta. Porque Isso todo me mundo diz. tinha muita gente ali naquele rolê que não precisava estar naquele rolê. Tipo, a Que não pessoa tava precisava lá, tipo assim, eu dela. vou pegar sua bandeira e vou lutar pelo seu país junto com você. E aí o que é que ela faz? Ela mente, ela Mente. esconde os negócios, ela trata o povo mal porque ela tava estressada com outras coisas. Galera, Ai, menos. ai, menos mesmo. Essa daí não merece todo esse auê da internet. Essa não merece. E já. Nossa, é isso. Eu amo o Kay. Eu entendo que muitas pessoas ficaram chateadas com a mudança dele. Eu entendi os motivos dele, não que eu concorde. Eu não acho certo o que ele fez, mas eu entendi por que que ele fez. E naquela fatídica briga que todo mundo fala que foi ali que passou a odiar ele, um monte de coisa que ele falou, eu concordei, tá? Sobre a personalidade. Então é muito importante pra mim. E eu também trouxe outro livro de Trono de Vidro. Não só de Trono de Vidro, como eu também trouxe um de Acotar, mas o de Acotar eu vou falar mais pra frente. O de Trono de Vidro que eu trouxe foi Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro. Que Sim. a personagem da Eileen vai pra outro continente e lá ela encontra com o Rowan, que vai ser a spoiler Eita. master, se você não quer ouvir isso, que vai ser o par romântico dela. E aí, que em dado momento tem uma briga, e tudo bem, ela fala um negócio super pesado pra ele, mas, cara, a resposta do cara, ele deu um soco na boca dela, que desceu sangue. E assim, Pra mim, galera, isso eu não pesado. acho Aquilo pra mim que isso você relacionar com foi pessoas que pesado. batem na sua boca. E aí, uma vez no Twitter, eu Agressão. falei, gente, isso que ele fez foi muito pesado. Eu entendo Foi que o que ela muito falou é pesado. muito grave, mas precisa dar um soco na cara da mulher. Aí o povo pegou e falou assim: bem feito, ela merecia. E foi o dia lá que eu fui cancelado. Nossa, gente. Bem feito. Esse daí eu não tinha visto que você tava falando que ela merecia. Certo que ela merece umas porradinhas também, mas não dele, né? Não nessa situação. É só pra ela ser chatinha mesmo, mas nada disso. Ela Inclusive, eu merece lembro um que eu surtei tapa nessa numa parte briga aí. justa. Ela Uma merece briga um tapa numa justa. briga justa, mano a mano. Aí vai lá se engalfinha, ela bate um, leva o outro, mas do nada eles estão parados no lado, ela fala um negócio, ele pá, sente o soco na cara dela. Aí o povo fica, eles são ambos, eles se merecem. Gente, E eu, gente, lindo, né? Eu que não queria estar destinada a um desse. É, assim, eu acho também essa coisa de arromante muito, assim, muito blé. Não gosto dessas coisas. Pra mim, é assim, as pessoas elas têm que se encaixarem uma na outra. Não esse negócio de eles nasceram um para o outro. Isso me mata. sim. Isso não existe. Isso não existe. Destinados. Isso abre muito precedente para uma narrativa problemática ser passada pano, porque, no final das Isso. contas, eles nasceram um pelo outro, mas eles são alma Tudo gêmea, bem. tá Eles só tudo captam certo. dela. Tá tudo certo. É É, porque eles são um par perfeito. Trouxe. Coitada, Christina Lauer, nos perdoe, não é pessoal. Mas eu não preciso é trazer pessoal. outro livro teu aqui. Não é pessoal, sabe? É só que assim, uma segunda chance. Tem o pior casal já escrito por vocês. Desculpa, entendeu? Vocês não têm química. Vocês criaram um pastelão. Porque o que acontece? A Tate é a protagonista mulher. O Sam Brands é o protagonista homem. E ele é uma banana.
na história, ele e nada é praticamente a mesma coisa. Ele parece um poste parado no meio do set ali de filmagens Meu e Deus do nada céu. acontece, sabe? E ela, coitada, ela até luta, ela até tenta, mas ela também é uma adulta, que parece uma criança, chata pra caraca. E aí o casal não tem graça. Gente, eu vou contextualizar assim muito brevemente. Eles se conhecem durante uma viagem, é explosivo o encontro. Acontece um rolo lá, que é a única ação que esse personagem vai fazer na vida dele durante esse livro, que é o Sten. E ele faz uma cagada muito grande. Ele acaba com tudo que a Tate estava construindo para a vida dela. Ele simplesmente trai ela da pior forma possível que ele pode trair. 14 anos se passam sem que eles se falem, porque ele faz a merda e sai do mundo. E nunca mais fala com ela. E na noite anterior eles estavam juntos. Então, assim, ele acaba com tudo. Se passa 14 anos e eis que eles vão se reencontrar. E aí você fala, agora vai vir o dedo na cara, vai vir a gritaria. E não, fica aparecendo duas amebas encantadas umas com as outras. Sabe aquela coisa bobinha? E você fica, não sei nem o que falar. Gente, é patético o reencontro de 14 anos depois. E aí, como se não bastasse esse reencontro desastroso, a forma como a história vai se desenrolar é péssima. Não tem química, não tem graça. É assim, que péssimo, que casal péssimo. Desculpa, mas não dá. Eles não deveriam terminar juntos, porque a Tate merecia um ser humano e não a banana, como a dela na história. Cara, vocês perceberam que a Bia tem um sério problema com homem que não é machão, né? Ela teve o exato mesmo problema com a Dan Carlson de A Hipótese do Amor. E novamente vem aqui, mais uma vez, já vazou tudo, entendeu? A Bia, no final das contas, de todo Já entendemos só dela. escolheu o Christian Grey pra chamar dela, entendeu? Fiquem ligados, galera. Socorro. Eu trouxe outro aqui, que eu até tinha comentado com a Bia. Eu já falei desse livro aqui. Eu acho que eu fiz esses comentários no dia que eu falei desse livro aqui no podcast, que é O Pior Padrinho da Noiva. Eu amo esse livro da Mia Souza. Ele veio pro Brasil, eu li ele antes dele vir pro Brasil e eu tinha comentado aqui com vocês. Como eu tava ansiosa para ele vir, porque ele era muito legal, ele era muito divertido. E eu, de fato, amei essa história. Achei muito, 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 muito legal. Porque tem todo o fato da Mia Souza, ela ser de família brasileira, então ela tem muito da nossa cultura, e a protagonista dela também era uma pessoa com familiares brasileiros, então ela trazia coisas da nossa comida, das nossas danças, dos nossos costumes, e colocava dentro do livro. Inclusive, tinha várias passagens no livro em inglês que eram em português, e assim, eu achei maravilhoso. Mas assim, gente, eu não consigo conceber a ideia que ela se casa com o irmão do ex-noivo dela. E aí eu fico me perguntando assim, galera, a reunião familiar, como é que acontece? Porque isso não é spoiler, mas basicamente ela é largada no altar pelo noivo dela, e anos depois ela acaba se reencontrando com o irmão dele, e ela tem muita raiva do irmão dele, porque o irmão dele que contou pra ela que o irmão não ia querer casar mais. E aí é o Enemies to Lovers. E assim, como exatamente funciona essa reunião de família, onde sentam os dois irmãos e a mulher que eles traçaram? Eu fico muito entendeu? A reunião da sogra e do sogro, que são os mesmos sogros, as mesmas sogras. Essa mulher no jantar de Natal, ela senta, olha pro cara e fala assim: sentei nesse querido e ele é o irmão do meu marido. Gente, achei um pouco filme mais 18 de baixo orçamento de certos sites que não vamos estar falando o nome por aqui. Mas assim, eu fico um pouco perturbada com essa troca de DNA, vamos chamar assim, entre famílias. Exato, não dá. É um pouquinho perturbador mesmo, só de imaginar. Mas Não é ainda passa por. Eu falei pra Bia, tem livro que não dá pra você... Tipo assim, se você tem um namorado ou uma namorada e essa pessoa tem um irmão ou irmã, só de você pensar já dá um asco. E aí, tipo... Ai, tem aquele Border Girl que ela fica com o pai do ex-namorado. Não dá, Gente, sério. eu fico Chega. assim, Não eu vamos olho pro falar meu disso. sogro, eu fico...
Não, ai, para. Corta, corta. Meu Deus. Cadê o limite? Tempo. Galera, um pouco de limite às vezes é bom, Sim, DNA, família, é bom não ir, né? não, esse não. Não é um tema para ser explorado. Não. Pois é. Vai, Jamile, joga na fogueira. Ó, hoje eu trouxe um. Eu só trouxe de queridinhas aí da internet. Então, se Ih. vocês verem os haters chegando, já entendam já que é minha culpa. Né? Eu trouxe um da Colleen Hoover, sei lá como é que todo mundo chama, que é um famosinho que eu gosto do livro, mas eu não consigo aceitar que esses dois ficaram juntos, que é o livro Novembro 9. O cara tacou fogo no carro do pai dela, sabe? Sem nem pensar se ele estaria lá dentro. Mas Meu sim, tacou fogo no carro do pai dela. E aí, o fogo se lascou. É spoiler. E assim, eu vou falar porque tem que ser falado. E ela tem uma cicatriz no corpo todo por conta dele, sabe? Meu Tipo, Deus. vocês leram esse livro? Não, eu não gosto da Paulinha. Cara, eu vou dar spoiler pra vocês, porque já comecei. E vocês têm que entender o que pega nesse livro. Ela é muito insegura, assim, ela ia ser atriz quando criança, mas aconteceu um grave acidente com ela, sabe? E assim, a casa dela pegou fogo e o pai dela acho que não estava em casa e acabou que ela teve a metade do corpo queimada. Então ela tem várias cicatrizes, a metade do corpo toda. E isso destruiu o futuro dela de atriz e hoje ela, tipo assim, é uma pessoa super insegura, não gosta do próprio corpo, fica usando um cabelo assim pra cobrir o rosto. E aí, um dia, ela foi falar pro pai dela que ia viajar pra tentar alguma carreira, não lembro direito. E aí o pai dela começou a falar um monte de coisa pra ela, porque o pai dela também, assim, um babaca. Do nada levantou um cara e foi defender ela, sabe? E daí eles ficaram conversando, se conheceram, se gostaram. E se marcaram de encontrar sempre naquela mesma data, que é novembro 9. Por isso o nome do livro. Depois de tudo isso, depois de ela se expor, de mostrar como ela era insegura, assim, eu me senti, assim, muita empatia por ela, fiquei bem triste pela situação dela. Descobre que esse fogo acabou se alastrando pra casa, sofreu esse acidente. E aí vem a casa, Meu Deus. e aí, problemático, mas que a gente ama. E aí, no fim, ele manda umas cartas pra elas. Tem que ter cartas, né? Senão não é o livro da Colleen Hoover. É, manda umas cartas pra ela explicando o que aconteceu. Querem saber o que aconteceu pra ele causar aquele acidente? Eu já contei tudo mesmo. Vocês querem saber? Eu na expectativa. Ó, a mãe dele tava, ela se suicidou. E aí, ele sabia que ela tava se encontrando com um homem. E ele achou que ela tinha feito aquilo por causa do pai dela, dessa menina que, seu nome, que tem o rosto. E aí ele foi querer se vingar. E na tentativa de se vingar, ele encheu lá o carro do pai dela de gasolina e tal, e tacou fogo. Não era a intenção dele que o fogo se alastrasse pra casa, entende? E aí acabou acontecendo esse acidente, né? E ele disse que na época ele ficou muito mal e ficou assim, sempre procurando notícias dela no jornal, porque, né, em jornais, passando pela frente da casa, essas coisas assim, sabe? Mas assim, foi um, por causa de um motivo assim, pesado, foi. Mas, gente, quem é que coloca fogo no carro do outro? E ainda, por cima, ele volta ainda pra ficar com a menina. As Isso consequências, dá- né? Gente, Deus, é bizarro. Gente, a mente da Colleen Hoover me assusta, por isso que eu não gosto de ler ela Colleen Hoover. E assim, gente, acho que ninguém vai conseguir bater o pior casal, literalmente, o cara com fogo nela, né? Eu não tenho nada mais. Acho que acaba o episódio. Acaba o episódio. Eu acho que eu não sei algo bem. Porque assim, é um casal que eu de verdade não queria. Assim, o livro em si
Eu li, gostei do livro, mas, gente, é um livro muito pesado. É um casal muito pesado de ficarem juntos. É uma coisa, assim, terrível. Eu acho que é o meu casal top número 1. Não deveria estarem ali juntos. Não, de forma nenhuma. Não existe conversa. Não existe abertura. De boas intenções, o inferno tá cheio, né? Aí sempre vão lembrar. Pois é. Ai, mas ele se arrepender ficou muito. Que bom, né? Que ele não é um psicopata. Isso não apaga o que ele Pelo menos se fez. arrependeu, mas também isso não Isso paga, é o né? mínimo. Se Ela arrepender, tudo ela não leu. vai dar com fogo na pessoa. E Até não porque, cabe no carro. não, até porque o arrependimento, ele não vai apagar o fato dele ter praticamente destruído a vida dela. Pois é. Exatamente. Então, esse é um livro, assim, super problemático da Cole. Eu acho que todo mundo gosta muito. Sim. Eu já fiz até alguns reels sobre ele. Assim, é um livro legal? Nem tanto. Mas a escrita dela prende, né? Eu acho que. Não sei se você já leram algum livro dela, mas a escrita dela prende muito você, é viciante. Mas esse Mas casal você aí, sabe que cancela. tem um outro casal dela, eu nem coloquei na lista, mas que também é péssimo. A Colleen, o finais, Colleen, precisa melhorar. O Talvez um Dia. É um Nossa, casal que não, não Gente, eu também de li dia. esse. É bizarro. Li esse. Eu tentei ler, eu Cara, abandonei. é um livro que todo mundo fala bem, mas eu achei Sim. péssimo, péssimo tudo. Esse não é nem que nem o Novembro 9, que eu ainda falo que a escrita é boa. Esse é péssimo. Não me prendeu, o livro não me prendeu assim, quer dizer, eu querendo assim mesmo pra terminar. O Sim. casal não tem química nenhuma direito. É, eu não, sério, É muita coisa negativa pra absurdo, falar desse porque livro. ele literalmente, ela é a segunda opção. É, Ele Gente, literalmente vocês já isso. viram? Peraí, vocês já viram que a Colin Moore, ela tem um pouco de tara por mendigos? Ele era quase um mendigo, né? Tipo, ele não tinha casa e tava morando na casa dos outros. Alguma coisa aí. Sim. Sério. vazou a É a mesma da coisa minha que. vida. Sério, é a mesma a mesma coisa do Atlas, né? Sim, Como Jessica é Rabbit. aquele livro que todo mundo fala de assim que acaba, né? Ele ficava morando. Isso. E esse livro também tem aquela problemática, né? Que ele era bem mais velho do que. Assim, um pouquinho mais velho que a Lily. E ele era um desconhecido, gente. Sabe? E ela brigou ele na casa. É muita coisa pra falar dos livros da Colin. Os casais dela. Vamos sair do livro Se da a Colin gente Hoover, entrar porque, nesse assim, tema, a gente já. se for debater livro por livro da Colin Hoover, a gente faz um episódio de 10 horas, porque é Sim. cada assombração produzida na cabeça daquela querida. Ela pega assim, quais assuntos mais pesados que eu posso trabalhar da forma mais responsável possível, pum, e faz um livro. É bem Exato. um livro. É puxado. Quem é que é a próxima? É a Bia ou sou eu? É a Bia, né? Eu trouxe um. Ai, gente. E assim, eu trouxe esse com dor no coração. Porque ele é um livro que eu amo. É um livro que eu amo, não vou mentir, não vou passar pano. Dei 5 estrelas e se bobear, favoritei. E Mas eu sou totalmente ciente, gente, que este livro tem um problema gigantesco, tá? E aí eu preciso falar dele, que é A Promessa da Rosa, da Babi Assete. Babi é a minha autora nacional, assim, favorita. Eu amo Nossa, todos os livros dela. Eu já li todos os livros dela. E este livro, ele é muito especial pra mim. Só que ainda assim, a gente tem um casal, que é a Kathleen e o Arthur. Ele é duque, né? Ele é um duque poderoso e ela tá ali debutando e ela é linda, maravilhosa. Acontece um mal-entendido e a gente tá falando de um romance de época, então século XIX, carruagem, mulher vale menos que nada, mulher tem que ficar quietinha, calada. Qualquer coisinha, detalhe na reputação dela, arruina ela. Arruina totalmente.
E foi a primeira vez que em um romance de época eu vi o estrago acontecer de fato. Porque existe essa romantização de mulheres fortes que falam à frente do tempo e os mocinhos que bancam isso nelas. Sim. Nesse livro acontece um mal-entendido, uma desconversa, uma intromissão que atrapalha eles dois. Eles estão noivos, eles vão se casar, foi anunciado, tá tudo lindo, maravilhoso. E ele interrompe o noivado. Ele, um duque, interrompe o noivado com ela. E isso acaba com a reputação dela. Uhum. Mas quando vem à tona o possível motivo desse término, o que ela teria feito, sabe? E aí ela fica destruída, ela é expulsa de casa e ela vai ter que lidar com as consequências sozinha. Completamente apaixonada por ele, porque o livro começa de uma forma muito divertida. É lindo. Tu começa a ler e você fala, nossa, que genial, caraca. E aí, de repente, tem essa reviravolta que te pega de um jeito que você fala, meu Deus do céu. E aí, jogada, ela tem que sobreviver, ela tem que se virar. E a gente vai ver as coisas às quais ela está se submetendo, aonde ela está chegando e com que ela teve que lidar. Então, por mais que o Arthur, em algum momento da história, vá se redimir, e isso acontece principalmente num texto de apoio que a autora fez, e eu acho que isso foi até uma exigência das leitoras delas, que sentiram também essa questão do que ele fez ser tão pesado, que teria sido muito fácil ali ele se redimir, e não é fácil, porque a Caitlyn vai fazer ele penar muito a Cat, mas ainda assim você fica com aquela pulga assim, eu odeio esse Duque, eu não sei se eu perdoaria, e eu queria que ele morresse. Então, assim, você ama o casal em determinado momento, você fica feliz por eles terem um tão merecido e sonhado final, mas se você for pôr na ponta do lápis, você entende que eles não deveriam ter ficado juntos, porque ele não merecia ela. Não, o que ele fez com ela era imperdoável. Então, assim, romance de época perfeito. Já fica essa dica aí. Ai, meu Deus, que pânico. Você falou tudo isso do livro e ainda favorito o livro. Que maravilha. É porque a escrita é muito boa. A narrativa é muito boa mesmo. É porque é toda a jornada. Eu acho que foi o primeiro livro de época que trouxe esse impacto de realmente ser uma história que trouxesse o que de fato acontecia com as mulheres que tinham suas reputações manchadas. Porque existe uma certa romantização nos romances de Sim. época. Elas fazem, acontece, mas não vem a consequência. E neste livro a gente acompanha a consequência e a luta dela para sobreviver em meio a isso. Então, foi o diferente, a escrita que é muito boa, a própria personagem principal que é muito legal. Então, foi um livro que eu gostei muito, que eu favoritei. Talvez porque eu também seja um pouco a cadelinha da Babi, então assim, mas existe esse problema com ele, sabe? E não dá pra fingir que ele não é um escroto e que ele merecia ser punido, mas de certa forma, ele é punido e ele só vai entender o que é essa punição lá no final. Então é muito. Ah, punição. Ele ficou sem o amor na vida dele por muito tempo, galera. Aí depois ele se arrepende. Não, me conte. Ah, mas que bonitinho. Não, não. Posso dar spoiler? Coitado. Não, esse Duque aqui não passa nem pela porta. Limpa, limpa, limpa. Não, não, não. Nossa, galera, odiei. Mas, gente, falei, vocês têm. O que eu levo em consideração da questão da atitude é que é assim. Acontece um mal-entendido. Realmente acontece uma situação. Existe alguém arquitetando esse problema, sabe? Então, ele faz a merda que faz, achando que está certo e que o que aconteceu é verídico, mas não era. Então, vai levar um tempo para ele descobrir a verdade. Existe todo esse contexto. Vocês estão ouvindo a Bia Reiter passando pano pro Marco. Ela Passou o pano, passou o pano. A gente vai aceitar, entendeu? A gente vai aceitar. Mas assim, saibam que foi uma passada de pano meio federal aí ela não tem mais direito a reclamar do Adam, viu, galera? Da Mencalce, tá bom. Que é mais tipo de pessoa que ela tá passando pano. Não quero mais sobre Billy Dunne também de Decisions of the Six. Fique claro. É verdade, não posso. Perdi essa moral.
Cara, eu tenho muitos livros que eu quero comentar. Aí eu não sei pra onde é que eu vou. Tem traição, tem, Ai, meu tem Deus. aposta, tem Nossa, pesado. turismo sexual, Aposta é bem tem pesado. sequestro. Gente, Nossa, por que você não cara, sabe, mulher? eu vou começar com turismo sexual, que foi o teste do casamento da... Ai, eu esqueci o nome da autora. Mary Yang. Wang, que eu falei há pouco tempo dele nos stories do Teto, que eu li, eu achei muito divertido. Eu amei os protagonistas, mas todo o background por trás da história é um Uhum. pânico. A mãe do querido simplesmente sai dos Estados Unidos e vai lá no Vietnã catar uma mulher pobre. Gente, isso é bizarro. Catar uma mulher pobre, traz para os Estados Unidos. É, seduzir o filho dela autista, porque ela acha que ele sozinho não consegue armar uma mulher. Isso é problemático em tantas camadas. Primeiro, é super aquele livro que vende o sonho americano. Super vende o sonho americano de ai, como os Estados Unidos é perfeito. E assim, se a gente conhece um pouquinho de história, a gente sabe que os Estados Unidos é tudo menos perfeito. Dois, ela vai num país pobre que muito do fato dele ser lascado é porque os Estados Unidos é um escroto, entendeu? Que fica atacando bomba e fazendo guerra com todos os países aí para roubar petróleo, para roubar as coisas. Muito do Vietnã ser lascado é por causa disso. Aí vem pegar essa mulher pobre, lascada, que tem uma filha, que ela deixa para trás junto com a mãe lá no Vietnã e vai para os Estados Unidos para seduzir um homem que é neurodivergente, porque a mãe dele acha que sozinho ele não consegue uma mulher. Gente, eu preciso explicar porque isso Não precisa falar mais nada. um romance. Problema atrás de problema. Tipo, o problema maior não é a índole da protagonista ou do protagonista, porque, tipo, é um pouco problemático a protagonista aceitar essa situação, mas ela vai pra lá, ele sendo ciente, ela não vai enganar ele, ela não chega lá, tipo, seduzir ele, se ele sabe muito bem por que que ela tá lá, quem foi que trouxe e tal. O grande problemática maior é a mãe dele nessa situação. Mas o livro como um todo é um negócio muito romantizado e muito assim, ai, que o amor venceu o tudo, e aí esquece racismo, esquece pobreza, esquece o fato dela ser super sexualizada no livro. É muito sexualizada mesmo, as roupas que ela usa, o jeito que ela age pra tentar seduzir ele, é um negócio muito um fetiche, assim, quase, sabe? Parece que você tá vendo um filme mais 18, meio bizarro, assim, sabe? Então, assim, gente, esse casal, pra mim, ele não deveria ficar junto, mas não porque eles dois fizeram algo de errado um com o outro, ou porque eles dois são ruins um para o outro. Pelo contrário, eles são pessoas que eles se tratam muito bem, eles se gostam muito, e eles são um casal muito fofo. Mas por trás de como essa história é construída, esse livro não deveria existir. E eu não consegui dar estrelas para ele. Ele tem 0 estrelas para mim no Scooby, porque eu não tenho capacidade de fazer avaliação sobre esse livro. Eu não consigo dar a nota baixa, porque eu acho que qualquer nota baixa vai ser muito alta pelas problemáticas, e eu não consigo dar nota alta porque eu acho as problemáticas muito bizarras. Então, assim, é isso, ele é um 0 estrelas. Amaram? Odiei. Odiei. Tudo. Meu Deus. Nunca li um livro pra dar 0 Esse estrelas. livro. Eu li esse livro e eu gostei. Eu também identifico essas problemáticas todas nele, e essa parte da mãe é a pior. Mas eu acho que eu fui mais pelo emocional do que pelo racional. É que eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu tô lendo, eu posso somar. Tipo, essa semana eu li lá o Encontro Nada Romântico, da Megan Queen. Assim. E eu dei muita risada, achei muito, muito engraçado, mas eu não consigo desligar parte do meu cérebro de estar analisando aquela história. Então eu posso, eu vou até continuar lendo a série, tipo, eu vou ler os próximos livros, porque é esse nível de diversão. Ao mesmo tempo que ele foi um 2,5 pra mim. Não tem como ele ser uma nota maior do que isso, porque, tipo, quando eu vou dar nota pro livro, eu não importa só o meu emocional lendo ele. Eu vou também analisando tudo. Então tem que ser um emocional muito elevado para eu ignorar determinados problemas. E mesmo quando eu amo muito livros, então, tipo, quando você vai lá nos meus favoritos, tem vários favoritos meus que ele tem, tipo, 4 estrelas.
4 estrelas e meia, 3,5. Foi um favorito, um livro que eu amei, que eu vou lembrar pra sempre, mas eu entendo que ele não é um livro 5 estrelas, que ele tem as problemáticas dele. Mas isso eu acho que é mais característica de pessoa pra pessoa, né? De leitor pra leitor. Sim. Eu acho que é mesmo. Tem gente que passa pano pra tudo porque achou o casal fofo, tem gente que já não passa. E é isso, tudo E bem. se vai de livro e vai de pessoa pra pessoa, de livro pra livro. É muito controverso esse tipo de coisa. Tá, agora, sendo a minha vez, eu trouxe um casal que, assim, gente, eu assistiria filmes 10 mil vezes, eu leria o livro 10 mil vezes, mas, assim, acho que eles deveriam ficar juntos. Sim, mas, gente, como eles ficaram juntos é uma coisa muito estranha, muito bizarra, que é o Edward e a Bella no livro Crepúsculo. Gente, convenhamos que isso não é tão assim. Gente, aquele casal ali, primeiro que ele já é super velho pra ela, né? Já começa por aí. Segundo, o cara ia no quarto dela à noite e ficava observando ela dormir. Sem ela, sem ser convidado. Gente, que bizarro. Isso ignora. Isso é um gatilho pra mim, que eu fico, meu Deus, que horror. Que meio quase, assim, meio psicopata, achei. Ele entrar no quarto dela e ficar lá, só olhando ela dormindo. Gente, e ela lá, não tem nada. sentindo que tinha alguém. E ele lá, sabe, se esconde. Gente, A nossa, assim, assombração, é ele é bizarro. branco ao ponto de brilhar. Então É. você acorda, tem aquele palmito gigante, assim, parado no seu quarto, mais de altura. Uma cara, assim, com o nariz meio arregalado, assim, meio bela. Tipo, galera. Eu até aceito. Até aceito lá dele. Mas o gelo se desenrolou. Fora que ele também largou ela, né? Acho que foi no segundo livro. E deixou ela lá. Depressão. Simplesmente porque. Gente, eu não entendi muito bem. Em que surto foi aquele que ele deu. Enrola. Eu tô muito feliz que não foi eu que trouxe este livro. Beijo, pai. Não fui eu. Sai. Gente, eu amo o filme de Crepúsculo. Mas eu amo, tipo, eu amo assistir os filmes de 50 tons de cinza. Já falei, né? Eu dou muita risada. Mas assim, gente, não dá pra ignorar essas coisas. Primeiro que ele tem 100 anos. Isso é um negócio que eu sempre nunca compro. Como pessoas dessa idade conseguem suportar uma pessoa de 19 anos? Gente, não dá. Com 19, eu não vou suportar. Eu só tenho 24. Conhecimento lá de vida. É sempre umas. E é engraçado que o povo adora fazer uns protagonistas meio pamonha, assim, que não sabe nada. Não sabe nem formular uma frase direito. E os caras são tipo. Ai, porque ele fala 50 mil línguas e ele é viajado e não sei o quê, e ele é super poderoso, e ele é um dos vampiros mais poderosos, com um dos poderes mais importantes, por isso que os Venturi querem ficar com ele, mas olha, ele tá com essa menina que não sabe fazer um Okankenga, porque ela é uma pamonha. É, gente, é meio difícil de comprar essas coisas. Bastante. Vai, Bia, dá teu rei. A minha lista, ela tá se extinguindo já. Mas eu preciso fazer uma menção honrosa, assim. Eu só vi o primeiro filme, então vi o primeiro e um pedacinho do segundo. Então eu não li o livro, mas eu vou mencionar porque vão lançar. Então eu não li o livro, vai sair o próximo filme no cinema muito em breve. Gente, não tem como torcer pro Hardin e pra Tessa ficar junto. Eles precisam de terapia, ambos precisam ser internados em clínicas separadas. Gente, não tem como. É tão absurdo. E eu só vi o filme, eu não li o livro, que dizem que é muito pior. É doentio em níveis que eu não consigo, assim, na minha cabeça, não entra. É simplesmente. Eu não consigo nem assistir o filme, gente, pra vocês terem uma ideia de tão ridículo que eu acho que é toda aquela situação. Gente, é meio bizarro. Eu também não li. O filme é bem bizarro também. É o estilo, a adaptação de Belo Desastre. O livro é bizarro, a adaptação é bizarra.
Toda a série de Belos eu acho bizarra. Ninguém dali deveria ficar junto com ninguém. Na verdade, aquele povo, sua grande maioria, deve ser preso. Mesma forma de After, que veio tudo lá do embalo ali de Crepúsculo, 50 tons, veio tudo daquela era 2014 no Wattpad. É umas coisas meio complicadas. Muito, 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 muito. Olha, a minha lista ainda tem muita coisa, então eu vou fazer assim, menções honrosas. Não vou me alongar, porque senão ainda tem uns 6 livros para comentar aqui, pra vocês não terem entendendo o tanto de Chernobyl que eu leio, né? Mas eu vou fazer aqui a trindade do sequestro, e vou falar de todos eles ao mesmo tempo, que é o que é a Síndrome de Estocolmo, que é o livro Cor de Espinhos e Rosas. O cara literalmente sequestra ela e leva para um castelo pra a presa, e ela, uau, vou me apaixonar por esse homem. Esse negócio de sequestro. Eu amo o livro de gente. Vocês sabem que eu favoritei o segundo livro de Acotar. Eu amo. É uma farofa para mim deliciosa. Mas, assim, o Richard também sequestra ela e leva ela também pra um lugar. Ah, mas ele, no final das contas, ele era legal, não era igual o Temer e tal. Eu entendo, mas ele sequestra ela ainda, tá? E assim, todo o Cor de Espinhos e Rosas é baseado em casais que eles levam as pessoas, os homens levam as mulheres para lugares que elas não querem, contra a vontade delas, e por isso elas se apaixonam. É assim com Cor de Espinhos e Rosas, é assim com Cor de Neve e Fúria, é assim com o livro da Nesta também, lá o último, ela também fica presa numa torre. E ela se apaixona por ele. Ela já gostava dele, mas o romance acontece ela presa no lugar onde ela não queria estar. Então, assim, é uma máxima aí da Sarah J. Maas, sequestrar protagonistas e prender ela em locais que elas não queriam estar. Então, assim, bizarro. De Sangue e Cinzas, não vou me alongar, porque isso vai ser muito spoiler da história, mas vocês sabem, tem uma personagem lá que é sequestrada no meio pro fim da história, e depois ela dá uma facada no coração do cara, e depois eles transam loucamente na neve. E eu não entendi muito bem aquilo ali, e aí eu fico, meu Deus, que casal é esse? E aí tem um que vai conseguir ser pior do que o livro, o do menino que tacou fogo na outra. Se não for pior, Deus, ele será? tá ali. Tá ali, Tá que é The próximo. Darkest Temptation, que é o terceiro livro do The Sweet Test Oblivion, que é uma série de máfia. Coisa lá na gringa. E eu acho que talvez venha pro Brasil. E o terceiro livro é um livro que eu também não consegui dar estrelas, porque simplesmente ele sequestra ela, ele deixa ela amarrada na cama pelada por dias. O irmão dele vê ela pelada amarrada na cama, a esposa do irmão dele vê ela amarrada lá na cama. Ele liga pro pai dela, porque tudo isso é uma briga de máfia, então ele tá tentando pegar o pai dela. Por isso que ele sequestra ela. Então ele liga, faz uma chamada de vídeo com o pai dela, ela nua, amarrada numa cadeira. E ele começa a querer, tipo, fazer coisas mais 18 com ela na frente do pai dela, pra ver se ele vai lá e abre mão das coisas que ele tá fazendo. E aí, nesse ponto, eu já tava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Só que eu tava, era assim, gente, eu quero que vocês entendam, não é porque eu tava achando minimamente aceitável que eu terminei esse livro. É porque tava encaminhando pra um caminho, assim, tão bizarro, que eu li naquele lugar de, tipo, eu quero ver até onde essa louca vai. Porque, assim, gente, esse livro, pra mim, ele é criminoso. Mas no futuro, ele prende ela no canil na neve, porque ela faz um negócio que ele não gosta. Ela joga ela no canil lá e vai ficar a noite aí, entendeu? Só que a dela. Ele tira a virgindade dela sem saber que ela é virgem. Ela aponta a arma na cara dele. Eles prendem uns aos outros, ela dá um tiro nele. Gente, Isso não precisa de terapia, não. Esse precisa assim, sem nada, não. Gente, eu terminei esse livro, eu fiquei olhando pro teto assim, eu falei assim. Não, porque juro, sabe aquele lugar meio assim? Eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. E aí eu fui lendo, eu falei assim, eu não tô acreditando. Não. Porque esse livro foi pior do que. Gente, que isso? Bizarro. Bizarro. E todo mundo ama esta merda. E já vi gente Mentira. falando, mas ele é muito gostoso. E eu fico, Mentira. galera, que foi que o pai de vocês Sim. fizeram com vocês na infância, gente?
Freud corre aqui, pelo amor de Deus. Gente, é bizarro. Não leia, tá? Gente, Isso aqui não é uma não recomendação. recomendo, não Não leia esse recomendo. livro, ele é entupido de gatilho, ele é super irresponsável, ele é um caos. Esse livro não deveria estar circulando por aí como livro de romance. Ah, mas ele é dark, ah, mas tem indicação de mais 18. Gente, limites, limites. Crimes Uhum. não são fetiche, crime é crime. Isso passa Primeiro do que, ponto, entendeu? primeiro que nem gosto muito dessa coisa de dark romance, esse negócio de Ah, romantizar também não. tráfico, máfia, porque tudo isso na vida real não é Sim. nada bonitinho, gente. Isso não deveria. Eu quero saber quem foi a pessoa de saúde mental que pensou assim, vou romantizar um mafioso da Itália. Gente, isso Exato. não é normal. Esses Você que mora fetiches no aí não Brasil, são normais. sabe como funciona a facção criminosa, você sabe muito bem que não é romântico. Não Então, é assim, é a romântico. mesma linha, só que o povo usa terno. Eu até passo pano pra os Name to Lovers, que o cara odeia a mina e depois se apaixona. Tudo bem, mas Aí tem o Missão Honrosa aqui, que é o Ligados pela Honra, que também é um de máfia que eu li. Outra coisa, não leia também, é ruim. Esse nem é porque ele é tão pesado, ele é um de máfia mais tranquilo. Mas não leia porque é ruim mesmo, gente. Eu li 17 livros dessa série porque ano passado eu fazia TCC, a única coisa que meu cérebro conseguia computar eram livros de baixíssima qualidade, porque eu não conseguia produzir um grama de pensamento a mais, fora o TCC. E aí ela pega ele na cama, comendo uma mina, depois deles estarem casados, porque ela não ficou com ele. E aí ele, tipo, tranquilo, eu não vou forçar você a nada, mas aí ela pega o cara, tipo, dando uma gaiazona nela e depois ela perdoa. E vai de cada um, né? Do gosto de cada um. Eu não sei se eu perdoaria uma situação dessa. E é o que eu sou bem de boa, sou zero ciumenta, mas eu acho que é uma falta de respeito, né? Então, assim, Exato. a dica é: livros de máfia, por favor, não. É isso. não. Tá. Eu trouxe um filme e eu acho que hoje as pessoas têm muito mais consciência do quanto é péssimo esse envolvimento entre eles, mas é um clássico que é a Andy e o Nate de Diabo Veste Prada. Não tem Legal. como achar que eles eram fofos e que, nossa, a culpa foi da Miranda. Não. Ele é péssimo, ele é tóxico, ele é egoísta, egocêntrico e ele em nenhum momento foi parceiro, companheiro, não. Então, aquele final sugestivo de que talvez pudesse acontecer esse retorno deles é péssimo, porque acabou, acabou, não deveria nunca mais nem olhar na cara dele. Realmente, ele acaba com o brilho dela, tenta podar ela ao máximo, reclama do sucesso que ela tá adquirindo. É uma pessoa péssima pra você ter perto de você, né? Ele não reconhece em nenhum momento o esforço dela, ele não valida o que ela tá passando, o que ela tá sentindo. É tudo sobre ele e o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo. Então, assim, apenas não. Não, esse não é o tipo de pessoa que você quer se relacionar. Ó, tem os dois, eu vou tentar resumir para não prolongar muito. Um deles é de um livro que, assim, foi um pouquinho chato para eu ler, mas eu gosto do filme, que é o filme Um Dia, né? One Day, que tem a Emily Dexter. Já assistiram? Já leram, Sim. talvez? Eu acho que esse casal não Eu não deveria. consegui prosseguir. É isso. Eu acho que eles não deveriam ficar juntos, porque assim, não deveria, porque ele foi um cara que saiu, curtiu, casou, teve filho. E ela ficou ali, Uhum. tipo, eu senti muito a sensação de segunda opção, sabe? Tipo, eu vou lembrar dela aqui agora. E ela aceitou. Gente, eu não sei se eu aceitaria estar com ele depois de, sabe, todo aquele tempo ele longe, curtindo, é, tendo filho, casando. Gente, ele casou, entendeu? E eu fiquei, tipo, não acredito que ela vai querer ele depois disso tudo. E que isso, e eu fiquei assim, pasma, pra mim é um casal que realmente não deveria, assim, que ela deveria ter seguido a vida dela, porque ela era uma mulher maravilhosa, sabe? Gosto muito da personagem, acho que ela deveria, sabe? E ir pra Novos Horizontes, não ficar ali sempre na bainha, sabe? Esperando ele voltar.
Era uma coisa assim, terrível. E o segundo casal, que eu separei pra falar, é um casal assim, que o pessoal gosta, tal, né? Todo mundo fala, mas eu não curto muito, que vocês até comentaram aí, é, do livro que eu li recentemente. Mais que Amigos, que ficou muito conhecido no TikTok. Uhum. É um Friends to Lovers. Assim, eu achei um casalzinho que, gente, meio sem graça, né? Meio sem sal, até falei assim. Eles se encaixam da forma deles, mas achei assim, com umas problemáticazinhas, sabe? Que negócio de, ele é festeiro e pega todo mundo, mulherengo. Eu não gosto muito dessas coisas, essa vibe de, que ele é um homem mulherengo e depois ele vai ficar com ela, assim, aquela vibe de segunda opção Sim. de novo. Isso me acha e eu Uhum. fico assim, ai, que raiva. Eu dei 2 estrelas e meia pra esse livro. Eu li, mas eu não lembro quantas estrelas eu dei pra esse livro. Mas ele é total essa vibe. É um mulherengo que aí ele curte, curte, curte. Aí um dia ele, tá bom, agora eu vou ficar com ela. É, É, sim. Bia, tu tem mais Exatamente. algum aí que tu quer conversar, que tu quer falar? Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, só porque assim, tô nas antigas, né? Porque eu lembro dos filmes mais antigos. Uma verdade nua e crua não envelhece Menina. bem, gente. Aquele casal ali não deveria seguir junto, não, viu? Só Cara, esse assim, filme uma envelheceu menção honrosa. mal, viu? Nossa, esse Muito filme. mal. É um dos Muito. poucos filmes, assim, que, que eu lembro, tenho essa memória de ter gostado muito quando eu Sim. assisti, e que hoje eu assisto e me dá pânico, tipo, meu Deus, tá tudo errado. Uhum, sim, total. Eu tava Então, pensando amiga, nele. Eu tenho uma menção honrosa ao Príncipe Cruel, né? Porque, enfim, o Príncipe de Prata é cruel, ele joga literalmente terra na Ainda vida não, dela e ela. ainda não li isso, mas tô pra Pois ler. é. É, é legal, eles vai, tem toda uma construçãozinha assim, mas eu achei muito fraca essa construção, muito rápida, muito. Não sei se eu compro muito, mas por eu amar uhum. muito a Jude Duarte, e eu simpatizo bastante com o Cardan, eu acabei passando esse pano, mas é um casal que eu acho que faltou aí uma construção melhor para eles ficarem juntos de fato, um negócio meio jogado assim. Mas mesmo que o último que eu quero comentar, que é o último da minha lista, é o livro Como Se Vingar de um Cretino. É um romance de época. E, gente, a premissa desse livro, isso não é spoiler, tá? Tá na sinopse. Nossa, Ele chama ela, meio que fica dando em cima dela e tal, até que ele consegue tirar a virgindade dela. E isso é um romance de época, então ela, né, deveria se guardar e tudo mais, porque ele queria vencer uma aposta que ele fez entre os pesado. anos. Rezado, E gente, esse aí negócio de depois aposta. ela. Pois é. E aí, isso, como a Bia falou, isso são livros que eles não dão a verdadeira consequência que aconteceria se um negócio desse fosse na vida real. Uhum. Porque, né? Então, assim, ela é, tipo, desonrada. E ela fica, tipo, ela fica muito mal porque ela vê que, na verdade, ele não gostava dela, ele só tava querendo se aproveitar dela. E aí ela bola um brilhante plano que é fazer ele se apaixonar por ela, para quando ele estiver muito apaixonado, ela ir lá e fazer a mesma coisa com ele. E aí tem toda a Gente, construção do isso não livro e rola, tal, né? gente. Assim, não comprei. Achei meio bem bizarro. E eu fiquei tipo assim, gente, não, amada, vai seguir com a tua vida e não chega mais perto desse homem. Mas aí é cada um com suas cada um, né, galera? E aí é isso. Os livros que eu trouxe tem de crimes hediondos a pessoas chatas. E é isso. Essa foi a minha lista. E você, Jamile, tem mais alguma menção, algum outro livro, casal? Ó, o último que eu lembro agora, gente, que veio aqui, bem na minha memória, é O Morro dos Ventos Vivantes, que todo mundo fala Hum, muito bem desse livro. Mas, gente, que livro que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo fala aham. aquele livro super arrogante, pessoas super assim, arrogantes. Eu achei que romance foi bem nada a ver, assim. É uma coisa bizarra de se ver, cara. Foi um livro que eu li e fiquei, mentira, que as pessoas romantizam isso aqui.
Eu fiquei pasma, eu achava que era uma coisa bem bonitinha e tal, mas assim, eu li e eu fiquei pasma, todo mundo super arrogante, um livro meio louco, meio tosco. Assim, dei assim, eu nem lembro de estrelas que eu dei pra aquele livro. Ele todo. Eu já sei mais ou menos assim, coisas que acontecem. Ele é bem escroto mesmo, né? Ele é bem Bem arrogante, bem escroto. Mas eu ainda não li ainda, e eu, sinceramente, eu escuto tanta coisa, eu vejo muitas pessoas que amam, mas eu escuto tanta coisa negativa em relação à personalidade dos protagonistas, principalmente do masculino, que eu fico meio sem vontade de ler esse livro. Eu não sei se eu quero ler ele um dia. Talvez, assim, mais pra frente, pra ter a experiência, é um clássico e tal, mas não é um livro que... Porque eu já ouvi muita coisa negativa sobre a construção dos personagens, sabe? E aí eu fico meio. Eu quero ler por É questão de verdade. referência. Os clássicos, pra mim, vêm desse lugar da referência mesmo, né? Do que eles abriram para os próximos livros. Porque, se eu não estiver enganada, este livro marca aí, ou ele encabeça, vai trazendo essa questão dos romances góticos, com essas Uhum. temáticas mais nebulosas, pesadas. Então, eu tenho essa curiosidade por isso, mas eu também já escutei tanto coisa boa quanto coisa bem ruim sobre. É isso. Então É é isso. isso. Essas foram as nossas listas dos desnamorados. Quais casais são problemáticos, quais casais não deveriam ter ficado juntos, que histórias foram bem bizarras. E aí eu convido vocês a comentar no post desse episódio, mandar pra gente quais casais faltaram aqui nessa lista, quais casais não deveriam ficar juntos, ou que eles tiveram uma construção bem bizarra, bem problemática. Deixando claro, gente, isso foi uma brincadeira. E Sim. fica aí o aviso de gatilho, caso uma das coisas que a gente comentou, vocês ficaram bem abalados, não leiam o livro. E, por favor, não leiam os livros que eu falei, assim, gente, por favor, não leia, é sério, tá? Não leia. Eu tô comentando aqui num lugar muito de não faça isso com você. Muito bizarro, muito pesado, muito problemático. E deixando claro, gente, que se qualquer uma dessas coisas acontece com você dentro do seu relacionamento, isso não é normal, tá, minha galera? Ah, mas eu aguento, ah, mas eu não ligo. Gente, às vezes você aguenta e tudo mais, porque você ainda não sabe que isso faz mal, ou que isso não é tão legal. Eu não vou me meter no relacionamento das pessoas, né? Porque cada um sabe a sua dinâmica. Mas que sirva aí de alerta que esse tipo de coisa, pessoas que humilham, que tratam você mal, que distratam você, que distratam sua família, não são legais. Para os outros protagonistas que a gente mencionou aqui que cometeram crimes, aí a gente nem precisa explicar porque que isso não foi legal, né, galera? Exato. Cadeia. Eles deveriam ter ficado presos mesmo. E tentem não namorar com pessoas que têm há mais de 100 anos do que vocês. É importante. É muito importante. Porque depois você transa com um cara desse, tem uma filha robótica e ela nasce de CGI igual a Bella fez com o Edward, e vocês ficam, por que que isso aconteceu? Gente, esperma Aí vencido, já né? avisou. 100 anos guardado. Bizarro. Mais uma vez, feliz que não foi eu que disse isso. Pois é. Mas é isso, pessoal. Então, vamos para as nossas dicas? Bora. Eu quero começar. Porque Ótimo. um dia antes dessa gravação eu li um favorito. Eu não só li um favorito, como eu li um favorito que eu chorei. E quem me Isso é acompanha raro. sabe que meu coração é um pouco de pedra. Eu não choro com livro com facilidade. E aí que eu estava, assim, despretensiosamente, assim, seguindo a minha vida. E me veio esse livro, assim, pessoas comentando. E aí eu fui tentar ler ele por causa do Meija. Da Açúcar, eu já comentei 1 milhão de vezes aqui nesse podcast, o projeto dela, do mês de maio, para ler autores asiáticos. E eu fui lá e comecei a ler ele, mas eu não consegui terminar antes do mês de maio. E aí eu terminei ontem, que foi o livro Amêndoas, do autor Won Puyang Son. Eu acho que é assim que se fala, mas perdão se eu estiver falando errado. Ele veio pela editora Rocco. Ontem eu estava conversando com a Yuyara Barzotto, que participou aqui do podcast com a gente. Ela falou que um dos caras do BTS estava lendo esse livro. E ele hypou. E eu não sabia, mas assim, cara do BTS, você tem muito bom gosto. Ele vai contar a história do Yoonjae, eu acho que é assim que se fala, tá, gente? Que ele nasceu com uma condição neurológica que ele tem uma incapacidade de identificar e expressar sentimentos, tipo medo, tristeza, desejo, raiva.
Aí, porque ele tem as amígdalas do cérebro dele têm um desenvolvimento diferente de um cérebro comum. E aí, por conta disso, ele tem uma dificuldade muito grande em se relacionar com outras pessoas. E aí vai contar a história desse rapaz, dele. Aí ele criado pela mãe e pela avó, e elas têm esse sebo de livros. E assim, é muito legal, só que a partir do 16º aniversário dele, no aniversário de 16 anos dele, na véspera de Natal, acontece uma tragédia que muda a vida dele de uma forma muito brusca, e aí essa construção de como essa pessoa, como esse personagem, que ele não tem acesso às emoções como nós, pessoas é, neurotípicas, que não tem essa condição igual a ele, vai lidar com essa perda essa tragédia que aconteceu na vida dele. E aí, sim, tem vários outros personagens, e a gente vai se. Não só com a história do protagonista, mas com um pouco da história da família dele, de personagens secundários que vão apresentando na história. E aí, lá no final, assim, tipo, nos últimos 5% do livro, vai assim. Engrenando para um negócio, gente, que aí eu fui começando a ficar emocionada, aí eu comecei a chorar, não parei, terminei o livro, continuei chorando. E aí depois eu até gravei stories e botei umas fotinhas lá, eu toda com os olhos inchados. Assim, 5 estrelas, favoritado, perfeito. Eu não mudaria nada nesse livro. Eu tô doida pra ter ele aqui na minha coleção, porque assim, a capa é linda, a história é linda, juro. Ele é uma história triste, é uma história trágica, mas eu, tipo, achei no final uma história muito bonita. Então fica essa recomendação para vocês lerem. É um livro super curto, ele tem, tipo, 288 páginas só. Eu li ele assim, ó, pá, no piscar de olhos. E é isso, gente. Fica aqui essa recomendação. 5 estrelas favoritada por mim. Tudo, tudo, tudo. Se você chorou, foi muito, assim, especial mesmo. Mas assim, foi especial pra mim. É sempre bom lembrar, gente, porque assim, o que me toca não vai tocar você, provavelmente, né? Assim, mas assim, apesar da parte do choro, apesar da parte da emoção, é um livro muito bom, porque ele é muito bem escrito, porque eu amei a nota da autora, que ela fala assim: eu quis escrever um livro que questionasse o que um filho precisava fazer pra ele perder o amor dos pais. Eu vou o quê? Vou contra as indicações, vou contra o episódio, porque eu vou indicar um thriller. É isso, né? Vidas. Raiz de Bala. Então, gente, um thriller nórdico, ou seja, ele é um pouquinho levemente mais sangrento, eu diria assim. É que ele é mais sangrento, mas vamos dizer que a descrição é um pouco mais gráfica, que é uma característica dos thrillers nórdicos, tá? Então, a autora é Tove. Não vou falar o sobrenome, porque, né, pra mim é praticamente impossível. Mas ele saiu pela Trama, A Raiz do Mal. E aqui a gente vai conhecer a história do Olof, que aos 14 anos ele foi preso e condenado pela morte de uma jovem, a qual o corpo nunca foi encontrado. Vai passar algum tempo, ele acaba confessando esse assassinato, e aí ele é preso e vai ser julgado, tudo, né? E vai ser lá condenado. Como ele é menor de idade e devido a algumas condições, ele acaba não precisando ficar preso cumprindo a pena. Mas vai ficar marcado pela estima de ser um cara que matou uma garota no meio da floresta, e a garota bonitinha, patricinha, ali da cidade meia pequena, todo mundo se conhece, então ele fica marcado por isso. E o pai dele acaba colocando ele pra fora de casa, muito jovem, ele vai embora, nunca mais, de certa forma, fica olhando pra trás, ele tenta seguir a vida dele do jeito que dá. Até que um dia ele resolve estar passando ali perto e ele passa na frente da casa do pai dele e ele acha tudo muito estranho. E quando ele vai lá entrar naquela casa, ele encontra o pai dele morto. Como ele já tem esse alvo na testa dele de que ele é um criminoso, as pessoas automaticamente vão achar que é ele que matou o pai dele. Por vingança, por raiva, por algum motivo. E aí vai acontecer toda uma investigação. E eu amo a personagem principal, que é a Eira. Ela é muito inteligente, perspicaz. E o desenrolar deste livro
é genial. Rola toda uma investigação. Eu não acho que é um livro que vai agradar todo mundo, porque a investigação vai acontecendo meio que lentamente. Você vai descobrindo uma coisa que vai te levando a outra, e vai puxando outra coisa. E você vai acompanhar esse desenrolar. E as coisas às vezes não são preto no branco, né? Então, assim, mas eu gostei bastante. E eu acho que é uma ótima leitura para quem gosta do gênero. Perguntar pra Jamile qual a dica que ela trouxe aqui pros nossos moradores. Eu trouxe um livro que, assim, é uma comédia romântica, vocês sabem, né? Eu amo romance. Então, eu vim recomendar um que eu gosto muito. É um livro O Clube do Livro dos Homens. Ele ficou, assim, bem hypado. Mas é um livro que eu li e amei, gente. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu dei muita risada com esse livro. Ele basicamente conta a história de um homem que ele tava saindo mal, assim, nas questões, assim, sexuais com a esposa. E aí, ela conta isso pra ele de uma forma bem inusitada e ele fica, assim, com o ego ferido. E depois disso, dele sair de casa por causa disso, ele acaba descobrindo que tem bem outros problemas no relacionamento pra resolver. E aí os amigos dele convidam ele para participar de um clube do livro dos homens, onde eles leem romance para entender melhor que a perspectiva, né, a expectativa das mulheres. E assim, achei a ideia da autora sensacional. Achei assim uma ótima ideia. E amei demais esse livro. É um livro que eu recomendo, dei 5 estrelas, leiam que vocês vão rir, vão curtir muito. Eu Muito li ele bom. recentemente, eu amei, eu dei muita risada. Eu acho que eu É dei muito 4 bom. estrelas pra ele. Eu li ele um dia, tava com o audiobook dele, e aí eu sentei para trabalhar no computador, né? Eu sentei para fazer projeto, e aí eu botei, e aí eu falei assim: vou botar aqui um barulhinho, gente, mas eu fiquei tão entretida que eu trabalhei um pouco mais do que eu ia trabalhar, tipo, eu trabalho, sei lá, 8 horas no dia, eu trabalhei tipo 9 a 10 para eu terminar o livro, porque eu tava muito entretida escutando ele. Então, assim, foi um chuchuzinho. Gente, Tô muito ansiosa para ler os próximos. Eu também. preciso muito ler. Você precisa, é muito bom. Tu vai gostar bastante, acho que tu vai dar bastante risada. A ideia é muito boa, né, de criar um clube do livro, dos homens e tal. É, tipo, muito Ele é muito inusitado. boa, muito genial. Eu amei a ideia da autora. Aguardem. Aguardem que irem ler as dicas de vocês. Só Amo. dicas de milhões nesse episódio hoje, viu, gente? Só Sim, dicas maravilhosas. maravilhosa. A gente já tá aqui caminhando, né? Encerrando. E eu quero muito agradecer a Jamile por ela ter aceitado, por ela estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada mesmo. A gente tá muito feliz em te receber. É um prazer conhecer pessoas agradeço. desse meio. E pessoas diferentes, que a gente não tem esse contato tão próximo. E aí poder te abraçar aqui no Teto e você fazer parte agora da família Teto, dessa terceira temporada que tá sendo tão especial pra gente. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado, por estar aqui. Foi uma honra de verdade. A gente está muito feliz em te receber. Eu espero que você tenha se divertido, tanto quanto eu me diverti. Eu acho que a Letícia também se divertiu bastante gravando. É um episódio que a gente gosta, é um formato diferente. Então é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a rede social da Jamile lá no post desse episódio para vocês poderem estar indo lá, conhecendo o trabalho dela, que é um trabalho muito bonito. Faz favor, vai lá, acompanha o Teto também. Vou ver meu surto. Ela lê muito romance. E, assim, vocês sabem que o romance é um dos gêneros favoritos meu e da Bia. A Uhum. gente ama tanto romance que a gente convencia até a Thaia ler. Então, assim, é um prazer toda vida que vê alguém que gosta de fato do gênero, que entende do gênero, que lê vários livros do gênero e que entende nosso surto quando o livro de romance é muito bom. Então, é muito divertido para mim conversar com uma pessoa assim. Muito obrigado, de verdade. Gente, lembrando, foi um episódio para levar na brincadeira e tal. Não esquece de ir lá e comentar os livros que vocês já achavam que também deveriam estar aqui nessa lista. E muito, muito obrigado, Jamile, por ter participado desse episódio super especial com a gente. É isso. É isso, pessoal. Um super beijo.